E agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre os fatores que têm influenciado o mercado e a conjuntura econômica com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco ABC Brasil. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite, Denise. Bom, estamos vindo aí de semanas de turbulência no mercado, instabilidade no exterior, incertezas. Nós estamos acompanhando há pouco até o noticiário internacional, situação da Argentina. Eu queria começar, Pedro Paulo. Você acha que essa situação veio para ficar, para se prolongar por mais tempo? Hoje o dia até foi relativamente tranquilo no mercado, mas as incertezas estão aí, né? Acho que a gente estava mal acostumado. Hoje eu estava conversando até com um cliente da corretora sobre isso, e aí nós olhamos o índice VIX, que mede a volatilidade e a incerteza do mercado acionário americano. É uma medida legal que a gente utiliza. E você olha, hoje ele estava em 17%, um momento de mais tensão, ele estava em 17%. Na média, ele fica em 17%, entre 12% e 17%. Não é o momento mais tenso que o mercado viveu. Mas o problema, a questão que eu acho que tem movido a preocupação de todo mundo é que o mercado americano chegou num ponto que é considerado como o máximo dos máximos, assim, e está difícil passar por aquilo. As taxas de juros estão nos seus mínimos e ninguém sabe mais para onde isso caminha. E acaba rebatendo aqui, né? Eu acho que a novidade é essa. Taxa de juros lá no mínimo histórico, a Bolsa Americana não consegue passar do máximo e a gente não sabe mais para onde vai. Eu acho que a questão é essa. E o mercado americano é uma referência importante, né? Na semana passada, um dos fatores da instabilidade foi aquela questão de curva de juros nos Estados Unidos, né? Então, tinha algo de estranho no comportamento dos juros dos títulos americanos, que era um movimento parecido com épocas que antecederam recessões, e aí já havia aquela preocupação. Você acha que a economia americana chega numa recessão, Luiz Otávio? Não, Denise, eu acho que o Pedro, acho que ele falou uma coisa muito importante dessa situação. Ele citou que o S&P está na máxima histórica e não passa. O mercado tem consciência de que ele está esticado, tá? E o que mantinha ele relativamente tranquilo, era a expectativa de que ia continuar sendo alimentado por essa liquidez abundante que a gente tem visto com os bancos centrais no mundo inteiro reduzindo os juros e quem já está com juros muito baixos fazendo algum tipo de injeção de liquidez diretamente na economia. Então, eu acho que essa questão da taxa de juros americana, eu acho que, e a questão da recessão, eu acho que é mais um reflexo desse medo de que alguma coisa saia do padrão e tem uma revisão muito grande desse exagero que a gente está vendo. Tá? Não sei se a gente pode chamar de bolha ou se efetivamente só está esticado os ativos, mas a sensação é de que em algum momento vai ter uma correção. E o que poderia ser o estopim dessa correção, por exemplo, poderia ser uma recessão. Então, o mercado está buscando cheiro de recessão nos ativos para ver se ele antecipa esse movimento. Só falando um pouco mais especificamente dessa questão da inversão da curva, só para a gente pensar como o mercado efetivamente está procurando pelo em ovo, como a gente falava antigamente, a gente puxou lá no banco, a gente puxou desde 78, todas as vezes que você teve uma inversão da curva por mais de 10 dias. Tá? Dessa vez foi no intraday, foi durante o dia, nem fechou com a taxa negativa entre 2 e 10 anos, que é a mais observada. Desde 78, só 45% das vezes que você teve uma inversão da curva, você teve uma recessão até 18 meses depois dessa inversão da curva. Ou seja, 45% não é uma taxa de... Se qualquer trader do mercado tivesse 45% de acerto, estava no olho da rua. Agora, o problema é que quando o mercado procura demais, ele acha, até porque ele ajuda a provocar. Exato, é a profecia autorrealizada. Então tem esse problema, né? Quando começa aquele movimento defensivo, e a gente tem uma situação muito estranha no mundo hoje, que você estava citando, essa questão de redução dos juros para tentar estimular a atividade econômica, excesso de dinheiro em circulação, e os bancos vão colocando mais ainda para tentar garantir um crescimento maior, e tem casos já de o investidor pagar para investir em títulos de governos, não é? Mas por proteção mesmo. Não é? Vários casos, são 15,6 trilhões de dólares que estão com taxas de juros negativas, de bônus soberanos. Tá? Dinheiro buscando lugar para ir. Mas não é tão fácil, quer ver, Otávio? É o maior ciclo de expansão da economia americana.
pela primeira vez na história, a gente está vendo um ciclo ininterrupto de vários e vários trimestres sem nenhuma recessão americana. Isso é uma coisa que intriga também. Se você é um gestor de bilhões de dólares, como está cheio nos Estados Unidos, você é economista de um cara que está lá olhando o ciclo econômico americano, você fala, será que dessa vez é de fato diferente? Porque uma coisa que os economistas sempre se perguntam, será que dessa vez é diferente? Será que não vai ter recessão dessa vez? Mas a economia global está prestes a entrar numa recessão na Europa. Com certeza a Europa entra numa recessão esse ano. A Alemanha já está sinalizando isso, né? Claramente. A China está desacelerando fortemente, para o padrão chinês, né? É um grande consumidor global. Né? Exatamente. E os componentes importantes do PIB americano estão desacelerando de forma preocupante. As taxas de lucros, a taxa de crescimento dos lucros está caindo, trimestre após trimestre. O consumo das famílias está caindo. Enfim, o investimento está caindo. São medidas que lá fora são muito utilizadas e que eu acho mais importante, acaba influenciando as nossas estimativas para o crescimento no Brasil. Ninguém imaginava um ano atrás que a nossa taxa de crescimento poderia ser menor que 0,5% esse ano. E provavelmente será. Né? Existe uma chance elevadíssima dela ser abaixo de 0,5% se a economia global se desacelerar fortemente esse ano. Tem esse impacto direto, né? Tem. Né? Como tem na economia americana, é tudo muito ligado. Isso torna o mercado muito preocupado. Tão preocupado que não encontra outra alternativa a não ser comprar títulos de tesouros de países que são altamente endividados, como da Itália, da Espanha, de Portugal, que estão pagando rendimento negativo. É um mundo que começa a olhar os preços de forma muito confusa. Se você estivesse viajando num avião, né, você estaria no meio da fumaça sem instrumento para dirigir. Eu acho que os preços estão assim, as ações estão caras. Vai testando o que pode acontecer, né? As ações estão caras, os títulos estão caros, os imóveis não estão tão caros assim, um país está... É uma situação que joga muito. Agora a gente tem um problema, independentemente do cenário externo, o Brasil está com dificuldade para voltar a crescer de fato. Nós temos um nível baixo de investimentos, nós temos desemprego alto. Então seria um fator a mais num contexto que já não é dos mais fáceis, né? Eu acho que, no caso do crescimento brasileiro, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é o que porque a pergunta sempre é assim, a gente teve 2 anos de recessão braba, caiu 7% em 2 anos o PIB, e você não teve uma recuperação como você tinha no passado. O que tem diferente? O que tem diferente é que o governo, hoje em dia, não pode ser o líder dessa recuperação como era no passado. Tá? Então, se você for pegar o investimento público, o gasto do governo, comparando antes da crise em 2014 e agora, você perdeu quase 3 pontos percentuais do PIB. Tá? Então, isso fora a redução do BNDES, redução do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, Petrobras. Então, está faltando esse líder na recuperação. E aí que entra esse cenário externo mais confuso. Tá? Eu acho que ele afeta a gente por 2 caminhos. Tá? O primeiro é internamente na questão da confiança interna. Tá? Então, a gente tinha aquela ideia, tem que passar a reforma da Previdência, isso vai gerar um ciclo virtuoso, que a economia vai se recuperar. E quando a gente consegue passar por esse obstáculo, as incertezas externas fazem o dólar ir para acima de 4, a Bolsa tinha rompido os 100 mil pontos de volta, e o mercado, queira ou não, é o farol para a economia. Se o dólar tivesse a 3,70 e a Bolsa 110 mil pontos, a gente não ia estar discutindo se o Brasil ia voltar a crescer ou não, porque os índices de confiança iam começar a melhorar e a gente ia entrar no... Pode pisar no freio de novo, né? Exato. E o segundo ponto... você já vê, inclusive, alguns conversando, não aparecendo nos índices, mas conversando com investidores, com a parte real da economia, eles falam assim, será que eu invisto agora, espero, porque... E lá fora, será que os Estados Unidos vai entrar em recessão? Não vai? Então, isso afeta. E outra coisa, a gente necessita de investimento externo, principalmente em infraestrutura, para poder fazer essa economia andar. Tá? Então, isso atrasa também essa entrada desse investidor estrangeiro. Então, eu acho que
efetivamente a gente pode ter efeitos perversos sobre a economia brasileira se essa crise externa permanecer durante muito tempo. Pedro, seu diagnóstico agora e já com uma projeção, né? Você acha que a gente consegue engatar um desempenho melhor no ano que vem? Não. Eu fui convencido por modelos que consideram uma crise como a que a gente passou, por todos esses fatores que ele considera. Quando a economia brasileira ela sofreu esse choque muito elevado, o choque ele tem um efeito muito parecido com o de uma guerra. Compararam já esse choque no Brasil com a Guerra Civil Americana e tem provavelmente o mesmo impacto no longo prazo, uma perda de 15% do PIB potencial em todo esse período. Então a economia ela caiu fortemente, o PIB per capita caiu, tudo caiu, e ela vai voltar a crescer numa velocidade menor. Então, eu estou convencido que a velocidade de cruzeiro do Brasil, a taxa de crescimento normal do Brasil, seria muito menor do que aquela que a gente imaginava lá atrás, algo próximo de 1,5% nesse cenário todo. E se você considerar agora, se a gente já crescer 1,5% num bom cenário, agora, com a economia global se desacelerando, a gente tem que considerar uma redução ainda maior disso, ali por 1%. Para melhorar isso, a gente precisaria imaginar algumas mudanças que a gente não tem no cenário ainda. Perfeito, e nós vamos ter que fechar por aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação do Pedro Paulo Silveira, do Luiz Otávio de Souza Leal. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Denise, boa noite. Laerte, Luciana.